Siga, curta, comente e compartilhe. Lago do engolir silencioso. Você já ouviu falar daquele lago que parece morto? Nenhum peixe, nenhuma planta visível, só um espelho d'água escuro e imóvel no meio de uma floresta sufocante. A trilha até lá mal existe. Árvores retorcidas, cheiro de terra podre e uma névoa fina que parece não se dissipar nunca. Tem placas enferrujadas avisando para não se aproximar. Algumas estão riscadas com frases mal escritas, outras com marcas de garras. Mas, como todo grupo de adolescentes que acha que é imune ao perigo, 5 decidiram acampar lá. Jéssica era a mais destemida, ou talvez a mais estúpida. Ela leu sobre o lago numa comunidade online que colecionava lugares malditos. Achou que seria divertido provar que nada daquilo era real, conseguiu convencer os outros com promessas de vídeos virais, selfies em cenário sinistro e aquela adrenalina juvenil que disfarça medo com risadas altas. Carlos, o namorado dela, era o tipo que preferia não contrariar. Bianca, a amiga sarcástica, foi pela chance de zombar de tudo. Murilo, nerd fissurado em criaturas subterrâneas, aceitou empolgado demais. Já o Lucas, irmão caçula da Jéssica, era o único que hesitou, mas ninguém quis ouvir os avisos dele. Chegaram no fim da tarde. Armaram as barracas perto do lago. Nenhum som de pássaros. Nenhum inseto. Nem vento. O ar parecia grosso. O lago ali, imóvel como um cadáver boiando com os olhos abertos. Quando Bianca comentou que parecia que a água estava vigiando, todos riram. Murilo jogou uma pedra. Nenhum splash. A água engoliu a pedra como se fosse gelatina. Depois do jantar, ficaram em volta da fogueira improvisada, rindo, contando histórias, gravando vídeos para os stories. O chão ao redor estava úmido demais, mesmo sem chuva. Lucas sentiu algo sob o cobertor. Quando puxou, um verme pálido, grosso como um dedo, se contorcia. Ele gritou. Os outros vieram ver. É só um verme de floresta, disse Murilo, embora o tom não fosse convincente. Era grande demais. E tinha dentes. Jogaram ele no fogo. Estalou como gordura. Bianca soltou uma gargalhada, vai ver, é por isso que não tem bicho aqui. Tudo já foi comido por esses vermes. Risos nervosos. Só Lucas ficou olhando a fumaça subir, com o gosto de ferro na garganta. Ele não sabia de onde vinha aquele cheiro doce, quase podre. De madrugada, começaram os ruídos. Sons molhados, como algo deslizando no chão. Jéssica acordou primeiro, ouvindo o zíper da barraca sendo aberto por fora. Pensou ser Carlos. Mas ele estava deitado ao lado, respirando pesado. Quando olhou para a entrada, o zíper já estava até a metade. A silhueta que aparecia não era humana. Era baixa, irregular, tremendo. Como se fosse feita de centenas de coisas pequenas tentando agir como uma só. Ela berrou. Todos acordaram. Murilo correu para fora com a lanterna. Apontou para o lago. Movimento. O lago fervia, mas sem bolhas. Era como se milhares de formas brancas e longas se agitassem logo abaixo da superfície. Pequenas cabeças pontudas apareciam e sumiam. Não era água a mais. Era uma massa viva. Murilo estava paralisado. Só conseguiu dizer uma frase: são sifonoforae, colônias de vermes agindo como um ser só. Meu Deus, e eles andam. O chão tremeu. Da margem do lago, começou a emergir uma coluna de vermes entrelaçados. Torciam-se para formar algo como braços, pernas, tentáculos. Subiam uns nos outros, crescendo. Da base do lago até a floresta. O cheiro era insuportável. Não era só podre. Era ancestral. Cheiro de coisa que nunca deveria ter tocado ar fresco. Bianca correu. Foi a primeira. A coisa se desfez e se arrastou atrás dela com um som de carne sendo puxada pela lama. Um grito seco cortou a noite. Eles correram também. Jéssica puxava Lucas pela mão. Murilo caiu. Carlos tentou levantar ele, mas seu pé afundou no solo. Não na lama. Em algo mole que se agarrou no tornozelo dele. Quando puxou, trouxe metade de um verme do tamanho de uma criança para fora do chão. Ele envolveu Carlos num abraço firme, viscoso.
viscoso, e o puxou lentamente para baixo. Jéssica não olhou para trás. Ela, Lucas e Murilo correram. O som dos gritos sumia atrás. O chão parecia pulsar. A floresta inteira vibrava como se fosse intestino. Alcançaram uma pedra alta. Subiram. Lucas tremia e chorava. Jéssica tentou ligar o celular. Sem sinal. A bateria caiu de 70% para 3% em segundos. A luz da lanterna apagou. Murilo olhava fixamente pro lago. Eles não são vermes normais, sussurrou. São antigos. Formas de vida do subsolo, esquecidas. Talvez nem sejam da Terra. O lago não é um lago. É só a boca. Jéssica sentiu uma náusea profunda. Como assim? Não existe fundo nesse lago. Só túnel. Eles sobem quando sentem carne. Lucas começou a tossir forte. Tão forte que caiu de joelhos. Jéssica correu até ele. Da boca dele saía sangue. E algo mais. Um fio branco. Murilo gritou. Ela puxou. Saiu um verme, torcendo-se, lutando contra a luz fraca do isqueiro. Lucas desmaiou. Murilo cuspiu no chão. Eles entraram nele. Pela água. Quando nadamos ontem. Eles estavam dentro da água. Jéssica lembrou. Lucas tinha mergulhado. Rindo. Bebeu água. Cuspiu. Achou graça. Agora ele estava sendo comido por dentro. Mais gritos. Não deles. Do lado de baixo. Os vermes estavam escalando a pedra. Milhares deles. Se entrelaçavam como músculos formando garras, rostos, olhos que não piscavam. Estavam cercados. Uma voz, ou talvez só uma vibração, ecoava nas mentes deles. Voltem para dentro. Não era idioma. Era instinto. Uma ordem. Jéssica segurou Lucas nos braços. Murilo tremia. A gente não vai sair daqui. Jéssica olhou para os vermes que subiam. Depois para o isqueiro na mão. Depois para a mochila com os galões de combustível do fogareiro. Encharcou tudo em volta. Incluindo o corpo de Lucas, que não reagia mais. Me perdoa, ela sussurrou. Depois, riscou. A pedra virou um inferno em chamas. Os vermes gritaram. O som não era humano, nem animal. Era ancestral e sofrido. Jéssica também gritava, com os olhos queimando e o coração rompendo, enquanto tudo ardia. Murilo correu, mas tropeçou. Os vermes pegaram ele. Ela viu só de relance, entre as labaredas. Ela acordou 2 semanas depois, num hospital. Queimada, desidratada. A polícia disse que acharam ela sozinha, delirando, perto de uma estrada. Sem sinal dos outros. Ela contou tudo. Ninguém acreditou. Disseram que o incêndio destruiu a floresta ao redor. Que provavelmente os amigos se perderam e morreram carbonizados. Fim do caso. Ela não discute mais. Só não dorme. Quando fecha os olhos, sente algo se mexendo sob a pele. Quando vai ao banheiro, vomita fios brancos. Às vezes ouve a voz dentro da cabeça, volte para dentro. Ela sabe que não terminou. Sabe que queimou o que estava fora. Mas dentro deles ainda está. E o lago ainda espera.